de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de ficar, tempo de chorar e tempo de alegrar, tempo de plantar e tempo de saltar de alegria, e tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e de se afastar, tempo de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e um tempo de deitar fora, e um tempo de rasgar e tempo de coser, e tempo de estar calado e um tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, e tempo de guerra e de paz. Amém? Podemos sentar louvando e adorando o santo nome de Israel. Meus amados irmãos, nós estamos aqui debaixo da vontade de Deus. Nós estamos aqui debaixo do querer, da bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que esta palavra de Eclesiastes, capítulo 3, é uma palavra bastante conhecida e bota bastante conhecida, irmãos. São palavras citadas, no meio evangelho e no meio não evangelho. Um texto bastante citados no paladar de todos, de quase todos. Porque quando a gente cita todos, a gente está sendo muitas vezes hipócritas, porque tem pessoas que não amam a palavra, não lê a palavra, não gostam que você fale a palavra, mas nós que estamos aqui e muitos que estão em outros lugares, também ouvindo a palavra de Deus, amam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então todos nós que amamos a palavra do Senhor, nós queremos colocar a palavra do Senhor para nós como um alimento diário, que é a palavra de Deus, é o nosso alimento. Você vê que a própria Bíblia fala no Evangelho de João que a palavra de Deus, ela é pão vivo, aleluia, vindo do céu para os que nele creem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, por muitos citar essa palavra e poucos dos muitos que entendem essa palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está falando no Kairos de Deus, no tempo de Deus, que as pessoas, aleluia, muitos querem que aconteça ou querem trazer o tempo no tempo deles, no momento deles, na hora deles, do jeito do seu jeito, mas não é do seu jeito, não é como eu quero, não é como você quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a vida nem Deus funciona assim, não há como dominar o tempo, somente Deus domina o tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus tem o controle do tempo, e muitos usam esse texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes para cobrir a sua falha, para cobrir a sua fraqueza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente convida até mesmo pessoas descrentes, já ouvi muito isso, não, deixa no tempo de Deus. Na hora de Deus eu vou ser crente, na hora do Senhor eu vou para a igreja. E, irmãos, o tempo que Deus está falando é o tempo que nós estamos respirando, é a oportunidade que Deus está nos dando de nós deitar, agradecer a Ele, de nós levantar, agradecer a Ele, de nós andar, saber que é Deus que anda com nós saber que é Deus que cuida de mim, cuida de você, saber que é Deus que cuida da tua família, aleluia. O tempo de Deus, que Deus está dizendo que é um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o tempo que Deus está dando para nós respirar, irmão. Nós devemos respirar a presença de Deus, clamar pela presença de Deus enquanto nós temos vida, porque muitos não tem mais esse tempo, perder esse tempo, não abraçar esse tempo que Deus deu em vida. Aleluia. Aí diz assim, porque o tempo é um ministério tão grande
para o homem, que talvez seja esse o motivo de Salomão ter ensinado a respeito dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que diz que tudo tem o seu tempo determinado, e é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, no tempo oportuno eu vou, no tempo de Deus eu faço. O tempo de Deus é esse, que nós Deus está dando a respiração. Nós deitamos, nós levantamos, até, irmão, no último fôlego de vida. É o tempo que Deus está dando para nós dar o último respiro e respirar a presença de Deus. Até mesmo no último fôlego de vida, dizer: Deus, eu preciso de Ti. Eu já vi muitas pessoas deixando para entregar a vida no último momento, no último instante. Você vê que pessoas que não moviam para nada, e a pessoa diz assim: olha, fulano está no hospital, está no leito, e essa pessoa não fala mais, está sem fala, está sem se mover. E o missionário do Senhor ia até essa pessoa, orar por ele e perguntar, fazer o apelo, se a pessoa quer aceitar Jesus como Salvador. E a pessoa, aí eu dizer assim: mas como que ele vai dizer que vai aceitar Jesus como Salvador se a pessoa não se move para nada? Se a pessoa não consegue mais falar? Como é que a pessoa vai confessar, sendo que a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 9, 10. Depois nós conferimos que com a boca se confessa, né, para a confissão do Senhor, e com o coração se crê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer isso. Aí a pessoa diz: mas tem que confessar com a boca. E como é que ele vai confessar sendo que ele não fala mais? Aí o missionário, Deus dá a sabedoria para ele, e ele diz assim: olha, se tu quiser aceitar Jesus, tu dá só um sinal no teu dedo, tu mexe só um pouquinho da ponta do teu dedo. Eu sei que tu mexe pelo menos um dedo teu, vai ter que mexer. E tu quer aceitar Jesus? E a pessoa, dedinho, 3 vezes. Isto é um ato de fé no último momento, e não só aqui humanamente, vendo isso com nossos olhos humanos, mas vendo também com nossos olhos espirituais, na palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Você vê que o ladrão também estava da esquerda e estava da direita. Um deixou para se arrepender de última hora, de último momento, no último tempo. Esse foi o tempo que Deus deu para ele, irmão, para você ver que o nosso Jesus é tão maravilhoso. Você vê que Jesus é tão precioso para a nossa vida, que o nosso Senhor, Ele é tão bom para o ser humano, pela sua criação que Ele fez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele dá um tempo até no último fogo de vida. Deus dá. Deus é bom, irmãos. O nosso Senhor é bom. Ruim é o ser humano por não querer compreender a palavra do Senhor. Aí você vê que estava da esquerda disse assim: Senhor, tu és o Salvador, salva a ti mesmo e salva nós também. Porém, o da direita, por nome de Deus, disse assim: como tu vai falar isso? Ele é inocente. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aleluia. Mas esse não fez mal algum para estar aí. Porém, ele, quando Jesus estava fechando os olhos para partir para o Pai, para a morada celestial, e ali o da direita disse assim: Pai, lembra-te de mim quando estiver no teu paraíso. Ele não pediu, não foi nem para salvar ele. Ele pediu um gesto de arrependimento. Ele só disse assim: Senhor, lembra-te de mim. Porque imagina ele, irmãos, que ele poderia dizer: eu não vou pedir para ele me salvar porque eu fiz muita maldade. O meu preço, meu salário já estou recebendo. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, é a salvação em Cristo Jesus. Porém ele imaginou assim: não, estou recebendo o meu dom, o meu salário do pecado. Até o pecado tem salário. Você vê. Aí o Senhor disse assim: olha, ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Ainda hoje. E o que eu mais me alegro nessa palavra, que o momento que Deus deu, porque talvez Deus tinha mostrado muitos homens de Deus, muitos pregadores para pregar para aqueles homens, ensinar a palavra de Deus, e eles não quiseram aceitar ali no momento que estivessem bem com Deus. Mas Deus deixou a oportunidade na última hora. E qual o pastor que estava ali no momento, naquela hora ali? Não tinha ninguém, só estava ele, o pastor dos pastores, Jesus Cristo, aleluia. Ele estava do lado da salvação, ele estava do lado do Salvador, Jesus Cristo, aleluia, que era o que tem o controle do tempo, que tem o controle da minha e da tua vida, aleluia. Aí o Senhor disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. É o que eu sempre falo, é o que a palavra de Deus nos diz, irmão. É por isso que eu creio 100% no que a palavra de Deus diz, irmão. Mas eu não creio em 200% ou 1000% do que o homem diz. Eu creio em 100% da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então Deus dá um tempo para nós se arrependermos, buscarmos a presença dele, buscar a sua salvação, buscar a sua cura, buscar o seu milagre, buscar o seu avivamento, buscar uma restauração, buscar uma resposta de Deus, aleluia. Porque na palavra de Deus, irmão, pela fé que nós temos no Deus da palavra, ela traz cura, traz libertação, traz avivamento, traz revelação, traz profecia, traz salvação para a nossa alma. Porque a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é um GPS para quem está perdido agora, aleluia. É por isso que nós devemos examinar sempre a palavra de Deus. Há um tempo para todo propósito. O propósito é de Deus. O propósito maior é do Senhor Jesus Cristo, aleluia, no céu e debaixo do céu. E é um tempo de nascer e tempo de morrer. Tem gente que pensa, irmão, que vai ficar vivo pro resto da vida. Tem gente que pensa que nunca vai morrer. Tem gente que pensa que a vida nunca vai acabar. E tem pessoas que ainda dizem assim: morreu, pronto, acabou, morreu. Que bom seria se fosse assim tão fácil. Morrer, pronto, acabou. Mas a Bíblia vai nos dizer que para onde irá a nossa alma após a morte? Porque nós temos uma alma, irmãos. Nós temos algo precioso. É a nossa alma. Porque no dia que nós partimos desta, queira o Senhor Jesus Cristo que nós partimos para melhor. Todos nós, a Bíblia diz que é um tempo de nascer. Aí você nasce, você vai crescendo, e chega um tempo que Deus vai dizer: agora é hora de eu levar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui na terra por uns dias, emprestados esta vida que Deus nos emprestou, para nós adorar Ele, servir a Ele, entregar a vida nas mãos dEle, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida e passar a ser, não crente, porque crente tem um monte por aí afora, mas ser um verdadeiro cristão em amor à palavra de Deus, em amor à sua obra, servir a Deus com alegria, aleluia, porque o tempo que Deus está dando de vida para nós servir a Ele, Deus quer para nos usar, irmãos. Deus nos dá a vida, é para nos usar. Deus tem um propósito na vida de cada um, né? A Tainá, Deus tem um propósito na vida dela, né? Deus tem um dom, né? Para missionar a cesta, Deus tem outro. Para o nosso irmão, Deus tem outro dom, né? Para o nosso irmão, Deus vai ter um dom. O irmão Felipe, para cada um dos irmãos, Deus tem um dom. Então, o nosso dom nós temos que buscar. Deus nos deu a vida para nós buscarmos o nosso dom.
E o maior dom que Deus quer, que nós queremos fazer, é ganhar almas para o reino do Senhor, pregar a palavra do Senhor a toda criatura, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é sem acepção de pessoa. Pregar o Evangelho a toda criatura, irmãos. Aproveitar que esse tempo que Deus está dando para nós, o pouco de tempo, porque o tempo está só se encurtando, os dias estão só se diminuindo, os dias estão findando, irmãos. As pessoas não estão percebendo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Aleluia. Está se cumprindo todo dia a palavra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então é tempo de nós se render na presença de Deus. É tempo de nós buscar o Senhor Jesus Cristo, como diz Isaías 55:6. Esse é o tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, buscai ao Senhor enquanto ainda há tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o homem volta para o Senhor seu Deus, porque grandioso é imperdoar. É o Senhor, esse é o tempo. Você vê que a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. E Deus, é por isso que a palavra de Deus fala que o propósito do Senhor Jesus Cristo é de salvar todos da terra, irmãos. Esse é o propósito de Jesus Cristo, salvar todos a humanidade da terra. Que o Evangelho seja pregado nos quatro cantos da terra, até os confins da terra. É a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, quando esta palavra se cumprir, todas elas, a Jesus vai ganhar nas nuvens para buscar o povo. E esse tempo vai chegar, irmãos. E está se aproximando cada dia mais, porque cada dia mais está se estreitando. Porque antes da vinda do Senhor, o Senhor vai apertar a nação. Jesus vai apertar o povo, aleluia, não o povo brasileiro, mas o povo da nação inteira. Jesus, ele vai apertar, irmãos. Jesus vai espremer a nação inteira. Vai espremer como ele espreme, aleluia. O labrador ele espreme a vinha até dar o seu suco ou até dar o vinho. Vai espremer mesmo, amassar, aleluia. Vai fazer que nem espremeu o faraó. Pragas vindo e mais pragas. O faraó vai com coração duro. O povo com coração duro, aleluia. Abriu a última praga. E ele temer a Deus, se render. Porque Deus vai fazer o povo se render a ele, irmãos. Ou de um jeito ou de outro, o povo vão ter que se entregar. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Você vê que um dos cumprimentos da palavra de Deus está aí a pandemia. Que eu falei tempos atrás aí. Está lá em Jeremias capítulo 16, você pode ver. Alguém pode até distorcer. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com a pandemia. E tem a ver com quem? Tem a ver com mudança? Não. Você vê que o profeta Isaías, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 16, depois o irmão pode marcar e conferir em casa, irmão. Diz assim que chegaria um tempo que o povo ia morrer de doenças, ia cair na rua como esteio. Eu estava comentando com o nosso irmão ali antes de começar o culto. Ia cair na rua como esteio. Que é esteio? É estrume de animais, né? E ali o povo, a família, que ia ver se seus familiares mortos, não ia poder velar o seu corpo, não ia poder enterrar. Uns iam ser queimados, outra, a gravidade da enfermidade ia aumentar de tal forma que não ia ter mais nem lugar, espaço para queimar. Aí a família não ia poder fazer velar os seus corpos. E o que aconteceu na pandemia? O que aconteceu na Covid-19 que criaram aí, né? Foi permissão de Deus, irmão. Antes de acontecer isso aí, Deus me mostrou. Eu estava indo no caminho aí que tinha uma cabaninha de paia, coberta de paia, né? Aquelas casinhas que as pessoas faziam antigamente, que eu morei, casinha assim, de adobe, coberta de paia. Eu morei casinha toda só rodeada de paia. E ali eu olhava o céu. Caía como se fosse uma tocha de fogo no chão. E aquela tocha ali fazia ali um lodo no chão, contaminava toda a terra. E eu olhava para mim com aquela casinha coberta de paia, rodeada de adobo. E eu olhava, tinha umas irmãs cantando, louvando, como se nada tivesse
estivesse acontecendo, adorando ao Senhor Jesus Cristo. É Deus dizendo: as pragas estão vindo. A igreja tem que estar orando, tem que estar buscando, tem que estar clamando. O povo, a casinha simples de palha, representa simplicidade, humildade. O povo de Deus, ele tem que ser humilde, irmão. O povo de Deus, ele tem que ser simples. Você vê um crente, uma crente, qualquer crente, ó, de pombo para frente, nariz empinado, se achando, tem simplicidade de Jesus não. Não tem a simplicidade de Jesus. Jesus era simples, como Jesus, o evangelho de Jesus é simples. Porque quem quer mudar o evangelho é um ser humano que quer enfeitar, trocar a palavra de Deus, as profecias, por palavra de filosofia, né? Palavra de tudo que é de dia, e se esquecer da verdadeira palavra do Senhor. Então, irmão, olha só, e alguém, quando vê essa pandemia, esse foi o tempo que Deus deu para o povo se arrepender, apertou a nação. Você viu que isso foi mundial, irmão. Foi na China, nos países fora, no Brasil, foi mundial. Porque quando Deus, é por isso que a Bíblia diz que os sinais de Deus vai ser nos 4 cantos da terra, no Brasil e fora do Brasil. Então, por isso que a Bíblia diz que os sinais que vão acontecer no céu e na terra, todo olho verá. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí Deus apertou o povo estava humilde, irmão, trabalhar na coleta de lixo ali. Aí os coletores pediam mesmo, né? Coisa na rua, era pizza, era uma marmita, uma coisa ali. E uma empresária de um restaurante abriu a pizza assim: não, vocês já têm um salário de vocês, vocês têm verba para comer na rua, vocês não têm pressa de estar comendo, não, sei o que, porque nada de ninguém não. Tudo bem, eu saí por ali, né? E esse coletor, às vezes, fica não bater de casa. E assim a minha mãe vai deixar bater de casa, tá devendo. Que era nossa rotina. 10 anos nessa rotina. E quando veio a pandemia, todos pararam. São Paulo inteiro parou, o Brasil inteiro parou. Sabe quem que não parou? Toda empresa parou. Sabe quem não parou? Os coletores, os garis. Por isso que nós, igreja, nós sempre temos que orar pelos garis, por essas pessoas que estão sofrendo. Enquanto tinha família aí guardada, não podia sair, no isolamento, os garis nós estávamos na rua, trabalhando, né, contaminado, né, com a máscara remota, para correr para aqui na cara. Que sufoco ruim. Pensa na agonia, eu me zanguei logo, tirei a máscara, joguei fora. E disse assim: tu vai ser expulso. E aqui dali, irmão, aí eu tinha batendo na porta do restaurante ali, passando na frente, pegar as coletas ali fora. A mesma mulher que tinha humilhado. Ei, vem cá. Eu vou deixar aqui umas marmitas para vocês, mas não encosta perto não. E daquele não tem como ele era só para entrega, né? Aí disse assim: aqui tem 2 cocas bem geladas para vocês. E tem um negocinho aí, uma lembrancinha para cada um de vocês. Vocês são 4, tem uma lembrancinha para cada um de vocês. Aí dentro da sacola da Maria, R$100 para cada um. Humildade. Deus ensinou o povo a ser humilde. Aí por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque é tempo da igreja, irmão. Lembrar dos sinais que aconteceram e lembrar e se preparar, irmãos, porque vai vir mais sinais, vai vir pragas maiores. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, Deus. Se a pandemia, muitos não aguentaram, Jesus, o que será de nós se vir outra maior, pior? Mas é o cumprimento da palavra de Deus. Vai vir outra enfermidade maior do que essa aí. Que essa não chega nem 1/4 da metade da que está por vir. É tempo de nós se prepararmos. É tempo de nós orarmos pela nossa família. É tempo de nós orarmos pelos nossos filhos. É tempo de nós amar mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o sábio Salomão disse: aleluia, está se cumprindo. É o tempo de nascer, tempo de morrer. É tempo de abraçar e tempo de se afastar. Se cumpriu também esse versículo. Todo mundo se abraçava na igreja, todo mundo pegava na mão, se abraçava uns aos outros. Os homens abraçavam os irmãos homens, a mulher abraçava as irmãs mulher, e se abraçava, era aquele negócio, aquela alegria. E na pandemia ninguém nem de longe. Passei, quando foi se aproximando mais um pouco, era assim. Por quê, irmãos? Deus quebra o orgulho. Deus quebra o orgulho da humanidade.
E a humanidade ficou toda humilde. E agora já estão voltando de novo. O povo estão se esquecendo do que aconteceu. Aí vem de novo. Aí vai ser esses que não querem mais saber de Deus, por desculpa nisso e naquilo para não servir a Deus. Vai chegar dia que vai dizer assim: Deus, eu queria uma porta da igreja aberta. Como eu queria uma igreja para mim estar orando, clamando a Deus, e as portas se fecharam. E nem online mais vai poder, irmãos. Porque do jeito que está acontecendo as coisas aí, sinais estão se acontecendo. A Bíblia diz que os sinais nós ia ver nos quatro cantos da terra, eram nas enfermidades, nós ia ver sinais. Nós ia ver enfermidade, nós ia ver sinais nos governos. Nós ia ver sinais nos templos, nas igrejas. Nós ia ver sinais nos quatro cantos, em tudo nós ia ver o sinal de Deus. E nós estamos vendo o sinal de Deus. Nós estamos vendo os sinais. E a palavra de Jesus Cristo, irmão, ela está se cumprindo. A palavra do Senhor Jesus está se cumprindo. Aqui não é a palavra do pastor Cleiton Rocha, não. Aqui não é a palavra de homem, não, irmãos. Aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui não é revelação de homem, não. Revelação criada, não, irmãos. Porque você vê que João, Apocalipse 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo a João. Aleluia. João estava na ilha de Patmos, aleluia. Imagina só, em jejum e oração. Deus dá aquela visão para João, aquela revelação, aleluia. A revelação vem de Jesus Cristo. Então a palavra de Jesus Cristo é a revelação dele para nós, todos os dias. Então quantas pessoas que estão aí correndo atrás de templos, milagres, milagrosos, e estão se esquecendo que tem a revelação em casa, a sua palavra, que tem a maior profecia, a palavra. Ah, pastor, Deus usa ainda dom de profecia. Deus usa porque Deus tem me usado muito. Deus me dá esse dom de Deus, esse dom de revelação. E eu tenho até pedido a Deus, que já foi até um erro, é até errado, pecado a gente falar isso. Deus tira esse dom de mim, porque a gente só... E o maior dom que Deus tem dado é de pregar a palavra de Deus revelada. A palavra de Deus com revelação. O que eu prego aqui é a palavra de Deus revelada, irmãos. Porque ao mesmo tempo que eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está dando a revelação da palavra. Só crê quem crê na revelação da palavra, irmãos. E nós sofremos com isso. Mas vai chegar o dia que todos vão lembrar, vai olhar. Aí, como diz a palavra de Deus, aqui passou um profeta, esteve um profeta, e eu não dei ouvido. Nós tivemos um profeta, porque está passando profetas de Deus ainda, irmão. Tem verdadeiro profeta de Deus ainda. Tem muitos que vivem de engano, mentindo. E nós devemos tomar cuidado, porque todo dia a palavra do Senhor está nos alertando. E um dos maiores falsos profetas que nós estamos vendo aí, irmãos, é nas redes sociais, enganando, dizendo que não tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo, profetizando engano. Diz assim: ah, Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo. Mas está faltando profeta como Natan. Está faltando profeta como Samuel. Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, ungiu um rei. E ele não foi pela aparência, mas ele foi pelo que Deus ordenou. Natan foi até a casa de Davi e ali profetizou o que, irmão? Conserto para Davi, espada. E se tu não te consertar, Deus vai te matar. A espada de Deus está entrando na tua casa. O profeta Isaías chegou ali para Ezequias, disse assim: Deus tem sentença de morte para ti. E o profeta Ezequias orou com o rosto em parede, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Amém? Então, irmãos, não pensa. Muitas vezes a gente se engana. Ah, porque profetizar só coisas boas. Não. É profetizar aquilo que Deus manda. Vamos estar de pé. Vamos estar orando. Deus abençoe os ouvintes. Quarta-feira nós